Eu vou mandar... Agora pode começar mesmo, né? Pode. Vamos lá. Pode. Então tá, 5, 4, 3, 2, 1... Fala, gaguega. Começamos mais um O-Cast. Antes de eu apresentar o Alexander, nome forte do cara, hein? Obrigado. Eu quero agradecer a Duda, a melhor assessora de imprensa que tem nesse país. Não vou deixar aí o arromba dela, porque ela não pagou pra pôr o arromba. Mandar um beijo pra Cris Paiva, do Vênus Podcast. Diz o Gilbert, né? O cara mais mala que trabalha nessa produtora, que vai alinhar esse negócio aí. Vamos ver. Fabiano Coxinha, um abraço pra você também, e pro Renato Fenômeno. E hoje eu tô com um cara aqui que tem 6 livros, tá terminando o 7º livro. É um fenômeno, ele é ator, autor, você é vendedor, né, cara? Também. Você sabe que tudo é comercial, né? Tudo É comercial. E você é... Então, e você é especializado em... Você vai me corrigindo aí, pode falar já. Tá? A minha graduação é psicologia, né? Eu já tô nisso há 20... Como psicólogo, eu tô há 22 anos. Obrigado aí pela participação no Ocast. Um abraço a você, a todos os nossos ouvintes, ao 06. O 06. Obrigado, João. Obrigado. Tamo junto aí. Tamo junto. Então, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. E a todos os ouvintes que estão aí, e telespectadores que estão com a gente. Só, quem tiver dúvida, pode mandar direto no Insta dele, vai aparecer na tela. Beleza, aí pra vocês. Tamo junto. Então, assim, a minha formação acadêmica é a psicologia, né? Eu acho que a vida inteira eu vivi o meio médico, né? Como eu estava te falando aqui no backstage, a minha casa era frequentada por médicos, tá, né? Tinha um amplo acesso ali a médicos, então assim, era muito comum ter jantares, almoços com médicos, então assim, parecia um hospital minha casa, tá? Não é que ninguém estava doente, não. Sim, era o meio. Era o meio, tá, né? Você é fruto desse meio, então. Então, meu pai junto com meu tio foram os caras que montaram o CRO, né? O Conselho Regional de Odontologia. Verdade, cara? Foi. Que da hora. Muito louco. Eu não lembro o CRO deles, mas acho que era do meu pai, acho que era 20, alguma coisa assim. Do meu tio era, se não me engano, 17. Puta, que legal, faz muito tempo. cara. Uma época que, nossa, 60, 70 anos atrás, sei lá, que ano que foi aquilo ali. Então eu fui educado para ser médico. A minha criação foi para ser médico. Tá. Eu entrei na faculdade de medicina. Eu acabei não fazendo a faculdade de medicina, porque eu comecei a ter uns problemas de saúde na época e eu não sabia o que eu tinha, né? E fisicamente falando, clinicamente falando, não tinha nada. Nada. Eu não tinha nenhum... Como não tem até hoje. Que bom. Fazendo exame de sangue e tal, não aparecia nada, não consta nada. Aliás, até foi numa época aí que começaram as primeiras... Eu tô te falando do final dos anos 90 ali. Tá. Desculpa. Final dos anos 80, tá? 88, 89, por aí, quando eu tava com meus 17, 18 anos, por aí. Aí foi quando começaram os primeiros exames de imagem, né? A ressonância, que era na ressonância naquela época, hoje é grande, naquela época era maior ainda e tal. E eu tinha um tio meu que era diretor de um hospital ali, então eu frequentava bastante ali. E eu começava a passar direto no hospital e não sabia o que eu tinha. Então um monte de exame, nada, tudo zerado, né? E aí passou esse tempo, eu entrei na faculdade, eu não tive condições de fazer a faculdade por causa do emocional, né? E aí eu deixei pra lá. Aí me mandaram para um psicólogo na época, um psiquiatra, aliás, um psiquiatra. E apesar de ter feito psicologia a minha vida inteira, as minhas psicoterapias sempre foram com psiquiatras, sempre. Com psicoterapeutas, né? Tá. A terminologia correta da psicoterapia, John, é o seguinte: o correto de você usar a terminologia psicoterapeuta é quando você é um psiquiatra e faz psicoterapia, tá? Então, assim, daí cara, tipo, 2 ou 3 anos depois das minhas primeiras sintomatologias, né, que eram assim, quais eram? Você ficou 2, 3 anos sem... Fiquei, cara, sem luz. Vivendo no Vale das Sombras. Total. Daqui a pouco a gente vai falar o que Total. você teve aí, que é o que eu tenho também. Então, é muito e aí ruim, cara. depois que eu fui descobrir que era psicológico, foi aí que eu fui pra faculdade de psicologia. Tá. Tá? Depois foi que aí. você foi diagnosticado, que você falou, não, vou estudar isso aqui. Eu vou estudar para saber o que eu tenho e tal, porque não existia diagnóstico de síndrome do pânico no país, aqui no Brasil. Não tinha. Tinha nos Estados Unidos, mas a gente está falando aqui uma época que não existia internet, que não existia essa comunicação. E as pessoas iam para os Estados Unidos, para Nova York, ver teatro,
compra, sei lá o quê, né? Passear, Miami e Orlando, mesma coisa. Ninguém... Buscar muamba. Exato, também. É uma época que você fazia muito isso. É. Mas ninguém ia chegar nos Estados Unidos para ir para uma clínica de psicologia ou sei lá o quê, para ver o que tinha. Então, a síndrome do pânico era uma coisa já diagnosticada e que rolava nos Estados Unidos há muito tempo, mas não aqui no país. Então, eu fui o primeiro paciente do país, né, com diagnóstico de síndrome do pânico. Isso aí eu estou te falando final de 88 para 89, nessa faixa aí. Por fim, você acabou ajudando muita gente. Sim, então, né? sim. Aí eu depois me especializei nisso. Aí a minha formação foi em psicologia, né? Durante muito tempo eu pensei em voltar a fazer a faculdade de medicina, porque me completaria muito. E veja que engraçado, eu fui criado para ser médico, fui ali educado no meio médico, porque os melhores amigos do meu pai eram médicos, médicas e médicos, eu sempre vivi nesse meio. Como vivi também no meio da psicologia, mas por incrível que pareça, eu vivi mais no meio médico. E eu vou te falar, irmão, 90% de todas as pacientes que eu tive, eu digo pacientes porque na minha vida, o meu consultório, a minha clínica foi sempre voltada à mulher. Eu sempre atendi muito, de cada 10 pacientes que eu tinha, 11 eram mulheres. O que significa isso? Que a próxima leva ia vir muito mais mulher do que homem, né? Então, assim, foram muito poucos os homens que eu atendi na minha vida. E elas se cuidam mais mesmo, também, né? Também. Eu acho que é bem, sim, muito mais. Acho que elas dão valor ali a psicologia, essa coisa toda, né? Então, assim, e a minha cabeça, acho que, eu não vou dizer feminista, mas ela sempre foi voltada mais a estudar o comportamento da mulher, ao mundo feminino. Exato, geral, exato. Eu sou hétero, tá? Mas adoro minha sexualidade, estou super feliz com ela, mas eu sempre cuidei da mulher. Sim, eu gosto também do universo feminino. Sim, acho que é importante. E eu sou um cara, assim, que eu levanto mesmo a bandeira, eu defendo a mulher, acho que meus livros são voltados especialmente às mulheres, né? Meu 5º livro, que é um livro de beleza, eu trato da autoestima do meio interno para o meio externo. E aí, claro, na faculdade, minha turma eram 410 pessoas, tinha 10 homens ali. Tá? Ainda tem muito preconceito, né, tem, cara? Tem. Bobeira, mas enfim. Mas é o universo... É o universo da psicologia esse, tá? Mas assim, então assim, eu sempre... Hoje eu trabalho... Veja, hoje eu tenho uma equipe de... na minha assessoria de imprensa são 7 mulheres. Na minha assessoria literária são mais 27. Só que já estou falando em 34 mulheres no meu dia a dia. Sim. Né? Fora a minha equipe de tradutoras, que é imensa. Se eu for falar aqui, a gente não vai parar. Tá? Então, assim, e todas as outras meninas que me assessoram em tantos pontos que eu preciso. Então, eu sou um cara que eu lido diariamente com o universo feminino. Né? E aí eu me formei em psicologia, trabalhei um tempinho logo após a graduação. Depois eu fui para os Estados Unidos e morei 2 anos na Califórnia, onde me especializei ali em ansiedade e pânico. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei mais um tempo aqui, já estava com consultório. Naquela época, além do consultório lá em São Paulo, eu estava com consultório em Curitiba também. Aí eu ficava nesse trânsito São Paulo-Curitiba. Depois disso, aí 2 anos depois, eu voltei para os Estados Unidos de novo, fiquei mais uma temporadinha por ali, uma temporada longa, e eu me especializei em relacionamentos na Flórida, na Universidade de Miami. Tá. E aí eu voltei e continuei esse trânsito. Puta, que da hora, hein? Aí eu comecei, eu quero escrever, vou começar a escrever, que era uma coisa que eu já sempre queria, né? Apesar de eu ter 2 especializações na área, essa coisa toda, e ser um especialista em saúde mental, eu acho que o que me define mesmo é ser escritor. Eu acho que, porque, veja, como escritor, você é um imortal. Você não precisa estar lá você não morre mais, né? Exato. Mas você, e especialmente a minha literatura, que é uma literatura muito fácil, e eu acho que, e a minha missão de vida é cuidar das pessoas, especialmente acho que da mulher. Quando eu ponho alguma coisa ali no papel, é eterno aquilo ali. Então exige muita responsabilidade. Eu estou mexendo com uma vida humana ali. E não é para qualquer um. Vou falar a verdade, porque às vezes a gente fica assim, não vou falar porque vão me achar que não tem nada de ser arrogante, não. Não é para qualquer um escrever. Exato. Não é. E assim, depois disso eu pude, acho que me dar um grande presente que eu queria, que era uma coisa que eu queria ter estudado há muito tempo. Aí eu fui estudar para ser ator. Tá. Aí foram 3 anos. Aí foi ferro. A faculdade de psicologia foi nada perto. Foi não, light. A faculdade de psicologia era praia com caipirinha e... eu estou fazendo a comparação de dificuldade, grau de dificuldade. Aí eu fiz 2 anos de cinema, tá? Eu não fiz teatro, eu fiz 2 anos de cinema. Não tem nada contra lá teatro. Lá fora ou aqui? Não, aqui. Já vou te falar onde foi.
Não tenho nada contra teatro, acho uma cultura. A cultura do teatro é uma coisa assim fenomenal. Não tenho o que falar, né? Acho que é o máximo você estar ali num palco representando, mas não é o meu desejo. Entendi. Eu sempre quis cinema e TV. Tá. Sua vontade era outra. Era outra. Até porque eu sempre fui esportista e tal. Eu sou ex-autodefilista profissional. Competi vários anos. Acho que foi assim, uma das melhores épocas da minha vida. E aí eu fiquei ali 2 anos fazendo cinema. Me formei na Fátima Toledo, né, que fez vários filmes ali e tal. Eu sou da primeira turma oficial da Fátima, né? Eu já tinha Fátima há 20 anos, mas quando ela inaugurou o curso ali de DRT, eu fui da primeira turma. E depois eu saí da Fátima, fiz 1 ano de Wolf Maia, né, em TV. Tá. Né? E aí tirei o DRT. E o meu DRT de ator e de modelo, já fiz alguns papéis, já fiz algumas coisinhas, mas assim, não é do que eu vivo. Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu tenho muito carinho. Eu tenho, né, nos meus livros, a próxima vez que eu vier, eu vou te dar um, eu sempre trago o universo cinematográfico nos meus livros, né, para explicar. Por exemplo, se a água é azul, né? Mas aquele filme fala da água azul, então, sabe assim? Entendi. Eu acho que é bem isso. Então é uma coisa que eu gosto bastante, mas acho que a minha missão de vida, tudo, independente do que eu faço ou não, a minha principal missão de vida, acho que é realmente ajudar ali as pessoas através da literatura, né? Foram 22 anos de consultório, e antes do consultório, mais 5 anos atendendo como terapeuta. Sem ser formado, mas eu atendia como terapeuta, como tem milhões de terapeutas hoje atendendo. Hoje, às vezes, sei lá, usa até um termo de coach, enfim. Tem várias nomenclaturas. Exato. É que o coach você tem que fazer um curso ali, né? Isso. Você tem que fazer um cursinho de 6 meses, se eu não me engano, tal, alguma coisa assim. A gente conversou com o Léo, que acho que ele é master. Eu não sei, cara, também te falar. Eu acho que é 6 meses. Mas é isso, acho que procura um cara qualificado, né? É claro. E aí, acho que isso só foi enriquecendo. Eu fazia estágio numa clínica de psiquiatria muito boa. O cara já morreu, inclusive, que era lá na Paulista, no Colégio Silva, era um psiquiatra muito renomado. E aí eu ficava 2 vezes por semana ali fazendo um estágio ali, e ao mesmo tempo eu atendia como terapeuta. Me identificava como terapeuta, que não era estudante, nada, mas enfim. Aí depois disso, aí eu entrei na faculdade, né? Foram 22 anos. Eu me formei em dezembro de 98. Eu entrei na faculdade em dezembro. Fiz o vestibular em dezembro de 93, tá? E aí eu me formei. São 5 anos, né? A aula começou em fevereiro de 94. Não pegou DP, nada. Nada. Saí da faculdade em segundo lugar. Só uma menina que ganhava mais nota do que eu, porque eu estudava, ralava mesmo. Minha mãe fiz faculdade à noite. Eu trabalhava numa empresa, né, era uma multinacional ali, eu tinha um cargo de gerência ali. Empresa essa que eu já estava desde os 16 anos, entrei muito cedo ali. Entrei numa posição que nem existe mais hoje, talvez você nem conheça o nome, que é contínuo. Contínuo é aquele cara que fazia o serviço interno de levar mensagem. Então, o John, leva essa lá pro meia dúzia. Pro 06. 06. Não mesmo. Leva essa água lá, leva esse material aqui. Eu ia lá no escritório do cara e levava. Aí, se ele me mandasse alguma coisa... deve ter, só mudou o nome. Talvez, eu não sei hoje se existe mais essa área. Era abaixo do office boy, então eu fui subindo. Sim. E cheguei até onde deu para chegar. Era multinacional, eu não tinha como estar para essa empresa, no meu caso, como eu não tinha ligação de sangue, eu não podia estar na diretoria, entendeu? Então eu cheguei até onde deu para chegar. Então o horário era um horário bacana de trabalho também, né? Então eu conseguia estudar no trabalho, né? Indo em casa de clientes, essa coisa toda, em montagens, esse negócio todo, e montagens de peças, essa coisa toda. E aí à noite eu ia para a faculdade, né? Complicou um pouquinho ali, acho que o 4º ano, pelo menos na minha faculdade foi assim, o 4º ano era um ano integral, era uma loucura. Aí fica de... Puta, justo o 4º ano, né, são 5, né? São 5. Como é que eu falo assim, você no começo mas, só para você ter uma ideia, John, no meu 4º ano, eu tinha aula. A aula era de segunda a sexta-feira, a aula mesmo era das 6 às 11, das 6 da tarde às 11 da noite. Tá? Horário esse que mudou em relação ao 1º, 2º, 3º ano, porque no 1º e 2º ano, a aula era das 7h20 às 6... Desculpa. Das 7h20 às 10h40. Às 10h30. 10h30. Dia de prova tinha 10 minutos a mais ali, só. E você não tinha nada durante o dia, então era tranquilo para trabalhar. Se tinha aula de sábado, era sábado sim, sábado não, alguma coisa assim, não lembro. Horário, alguma coisa assim. No 3º ano, a gente tinha um estágio em hospital psiquiátrico. Eram 4 horas no período diurno.
eram só 4 horas, mas era uma vez por semana só. E você tinha os primeiros atendimentos ali, que era um dia de semana à tarde, não lembro exatamente que dia que foi, e você chegava um pouco cedo. Então foi mesmo horário à noite, né? Só que aí, por exemplo, a aula, que era das 7h20 às 10h40, 10h30, 10h40, mudou das 7, veio um pouco antes, tá? Das 7 às 11. Então aumentou ali alguns 20 minutos, né? É que na semana aumenta bastante a carga horária. Isso no terceiro ano, tá? No quarto ano, aumentou das 6 às 11. Então aumentou mais 1h30 em relação ao primeiro ano. Isso. Tá? Mas são isso 7 de aula. horas semanais a mais. Exatamente, exato, sim. Boa conta. 7 horas, exatamente. Aí, da segunda-feira à quinta, era das 7 às 11. Só na sexta-feira, era das 7 às 10. Só que sexta-feira eu entrava na faculdade às 8 da manhã, só saía da faculdade às 10 da noite. Então, quantas horas dá? Dá, né? Aí já deu mais de 12, 14 né? horas. 14 horas. O dobro de 7, né? E aí você tinha os estágios ao longo de toda terça-feira, a tarde toda, antes de ir para aula. Ao longo de toda quinta-feira, a tarde toda, antes de ir para aula. Então, eu tinha livre o quê? Terça-feira de manhã, quarta-feira de manhã, quarta era o dia inteiro livre. Lá, né? Quarta não tinha nada de estágio, era só aula. E quinta-feira de manhã, só. Segunda-feira você tinha estágio, era das 10 da manhã ao meio-dia. Só que muitas segundas-feiras, a aula, como eu te falei, a aula começava às 6. Só que você tinha ali, das 3 às 4, das 4 às 5, das 5 às 6, paciente para atender, teste para fazer, reunião de trabalho de grupo, aquela coisa toda. Então, geralmente, muitas segundas-feiras eu também chegava na faculdade, só que ao invés de chegar às 8, chegava às 10, porque a aula era das 10 ao meio-dia, almoçava por ali mesmo, ou do lado, e já ficava na faculdade. Então era um quer dizer, isso no quarto ano. Quinto ano foi tranquilo. Quinto ano a especialização foi tranquila. Foram só que era segunda-feira, segunda e terça das 3 às 11, tá? E era isso, segunda e terça das 3 às 11. E aí a última aula de terça-feira o professor não conseguia vir. Ele pediu se a gente podia fazer aula. Pediu, não exigiu, pediu. Sim. E muito legal, cara, muito bom. E aí aí eu tinha aula na quarta, das 8h30 da noite às 11 só. Quinta, sexta e sábado nem passava na faculdade. Esse foi o meu quinto ano. Então foi bem bacana. Não tinha TCC, não tinha nada disso, né? Pelo menos naquela, em 98 não tinha, não sei que ano que começou. E aí depois disso, eu saí da faculdade, eu tive um movimento legal de consultório, tá? Eu já tinha consultório, tinha um movimento legal ali. Porque você foi clinicar mesmo, 100%. Fui. Tá. E tanto saiu da multinacional. Não, eu fiquei. Ficou ainda? Fiquei, eu fazia os dois. Eu fiquei. Conciliava os dois. Sim, eu fiquei ali. Fiquei muito tempo ainda ali. Aí eu chegava no consultório às 6 horas da noite. Tá? 6 da noite. E puxava às vezes até às 10, 10h30, 11 horas. E teve dia que até já puxava. Teve alguns dias que eu saí do consultório 2 da manhã, assim, mas bem pesado mesmo, né? Eu marcava de hora em hora, atendimento de 50 minutos, dava 10 minutos de intervalo, às vezes dava 15 ou 20 para mim, para eu me restabelecer e já ia para outra consulta. Isso ficou um bom tempo. Tá. Depois eu montei um consultório em Curitiba, aí eu ficava, né, aquilo que eu te falei, entre uma viagem e outra. Ponte aérea São Paulo, Curitiba? Não, às vezes de carro mesmo. Às vezes de avião, às vezes de carro, depende do dia. E atendi até algumas multinacionais como lá em Curitiba, mas atendendo como especialista mesmo, né, na saúde mental. Depois disso, aí veio ali a minha segunda especialização, né, em Miami. E aí eu resolvi escrever. Aí a minha editora foi em Curitiba, tá? Foi bem bacana, assim. Eu falei, nossa, eu preciso achar uma editora. Eu já estava com um livro semi-pronto, que era meu primeiro livro, foi um livro muito bom, que eu usei o meu background e o meu know-how de Estados Unidos, tá? Na Califórnia. Então ele passa um enredo ali na Califórnia, é um livro muito bacana de inveja. É um livro que agora está sendo reescrito para enredo mesmo cinematográfico. Que bacana, hein? Muito, cara. É o que eu te falei, eu amo essa parte artística, hora, né? Eu amo essa parte artística. E dá pra conciliar, né? Dá tranquilo. Dá pra agregar, né? Porque o psicólogo é um artista da alma, né? É o médico da alma. Bonito isso aí, hein? Muito. É o médico da alma, enfim. E aí eu escrevi um livro, editora em Curitiba, e quando eu estava para pensar nesse livro, eu recebi debaixo da porta do consultório um folhetim de uma editora, de Curitiba mesmo. E, cara, isso eu tô te falando segunda-feira,
9 da noite, sei lá que horas que era, já era tarde já. Alguém passou colocando propaganda e tal. Aí eu liguei pro cara no dia seguinte, o cara me atendeu, foi muito gente boa, Ivan, um abraço a ele, da editora Juruá. E meus 6 livros são por essa editora. Que da hora. Editora Juruá. Tá. Sim. Eu tô reescrevendo todos os meus livros, todos eles estão sendo remodelados, né? Eu acabei o 7º agora. O 7º é um pouco diferente, não é um livro... O 7º não é um livro psicológico, é um livro médico, de conotação fisiológica, falando, Tá. mas também uma linguagem muito fácil. A minha linguagem literária é muito fácil. Eu não uso o psiquiatrês, eu não uso Você o não tem aqueles termos psicologizês. técnicos que Não, o porque cara não não vai interessa. conseguir entender. Não, e se tiver alguma coisa, eu já ponho entre parênteses o que é. Perfeito. Eu não escrevo para classe acadêmica, eu escrevo Tá. para a população. Entendi. Tá? Se eu quisesse essa classe acadêmica, eu teria feito mestrado e doutorado e estaria dando aula em faculdade, coisa Perfeito. que para mim não combina, não tem nada, não sou eu, Sim. né? E muita gente, até quando eu fui fazer meu curso de ator, nossa, assim, reprovação total. Nossa, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Independente de eu trabalhar ou não, eu queria o título, era uma necessidade minha, né? E É que a turma não consegue entender isso Não, aí, né, cara? não. Incrível. É um desejo teu. uhum. Ah, mas eu quero. Não necessariamente preciso trabalhar com isso ou vou trabalhar com Não, isso. né? eu acho que A turma se incomoda, né? muito impressionante, né? Mas assim, muitas colegas minhas de formação me ligaram, nossa, Ale, você tá louco, tal, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não pode. E assim, foi tranquilo, não me atrapalhou nada na minha desenvoltura, Sim, né? Tem pouco tempo que eu tirei, tem 4, 5 anos, 5 anos que eu tirei do RT, tá. mais ou menos isso. Mas era uma coisa que eu queria. Era o que eu queria. Fiz um filme ali e tal, só para me formar, porque era necessário. Mas acho que foi muito bacana. Eu fiz muitos amigos ali, muitas amigas, especialmente. Então, assim, são os grupos que eu mais gosto de participar, são os meus grupos artísticos, que eu tenho alguns ali. Acho que bem bacana. Né? E eu acho que eu pude ali também, nesse universo, trazer, né? Acho que a psicologia para a literatura, e o cinema para literatura e os três juntos ali, então eu acho que é fantástico. Eu acho fantástico também. E assim, a lição que fica é que não precisamos necessariamente fazer uma coisa só na vida. Claro que não, ainda mais no século XXI. Exato. Né? Porque a gente, por muito tempo, foi criado, Uhum. sei lá, você é bancário, você vai morrendo. Pode morrer Exato, no banco, não tem problema. exato. Mas você pode fazer o que você quiser. E nem sempre é só pelo dinheiro ou porque você vai trabalhar na área, é só por uma realização, né? Acabou. Você faz aquilo, exato. Você pode. Eu conheço muitos médicos que são investidores. Não, exatamente. Vários. E eu sei também que você também é meio igual eu a mim. também faço minhas intermediações comerciais. Sim. Vende. Exato. Tem que desmistificar isso daí, né? A pessoa pode fazer só uma coisa, pode, beleza, mas você pode fazer outras coisas também. Que não vai, uma coisa não interfere na outra. Não. Eu acho que tudo que você for fazer, você tem que fazer com dedicação, não importa o que seja. E gostar. É isso. Né? Por exemplo, você pode me dar $2 milhões para fazer uma faculdade de engenharia. Não faria por nada. Ou, te dou 10 milhões para fazer ADM. Esquece. Não adianta. Não tem nada a ver comigo. Entendeu? Isso é importante a pessoa descobrir. Eu falo isso pra todo mundo. Nós somos iguais perante a lei. E perante processo da isonomia, né? Isso, mas né? assim, você tem um talento que eu não tenho nenhum talento pra escrever. Então eu tenho que reconhecer no outro. Mas você tem os outros talentos de fazer um programa. Que às vezes a outra pessoa não tem. Exato, né? exato. É isso. E ir atrás, né? Eu escuto muita crítica assim que eu tô velho pra gravar podcast. Não existe isso, cara. Não existe isso, cara. Eu dou risada. Eu vou te falar uma coisa, irmão. A gente tá no século XXI. As pessoas que tinham 50 anos na década de 80, é como se hoje essas mesmas pessoas tivessem 20. A medicina evoluiu muito. Tudo demais, evoluiu muito, tá? né? Então, assim, para aquelas pessoas que acreditam na ciência, que seguem a ciência, e que o que faz uma pessoa viver? É uma saúde boa. E como é que você começa com a saúde boa? Primeiro, 0 de colesterol, 0 de triglicérides, 0 de glicemia. Isso já vai te dar uma qualidade de vida absurda, porque você vai ter um fluxo ali cardiovascular fantástico. Né? Manter uma pressão arterial controlada para você não ter problemas cardiovasculares no futuro, infarto, derrame e outras coisas mais. O colesterol é uma desgraça. Ele faz mal para o corpo todo. Né? Você tendo isso, tendo uma vida atlética, dormindo bem, irmão, minha avó chegou aos 103 anos. Morreu antes da pandemia, que Deus a tenha. Ela amava muito. Minha avó era trapezista de circo, minha avó materna. Que da hora. Muito. Ela, nossa, viveu anos no circo ali e tal. Tinha uma força. A gente almoçava junto e eu brincava quando eu puxava minha avó com 90 e quase 100 anos ali.
Até com 101, 102, eu puxando ali a mão dela e ela tinha força. E lúcida, né? Morreu de causas naturais, lúcida. Amava muito, assim, minha avó. Né? Aliás, a única pessoa da minha família inteira, nem meus filhos. Tenho 33, não, brincadeira. Isso que eu fui perguntar. Não, eu tenho 3, os 3 estão indo para medicina. Tá. Tem um que já está na medicina, está no 2º ano de medicina, está indo para o 3º ano agora. E os outros 2 são adolescentes, vão prestar medicina agora também. Estão no 3º colegial acabando e vão prestar medicina. Desde criança. E gostam? Gostam. Não foi tudo não pra foi mesmo... orientação. Não foi. Nunca abri a boca. Tá. Nunca abri a boca para orientar nunca nada. Induziu a nada. Aliás, assim. pelo contrário, até falei para eles seguirem carreira artística, não quiseram. Tá. Pode ser que faça o caminho seu aí também. E a menina, porque eu tenho gêmeos. Tá. Né? 2 são gêmeos. Quer dizer, um casal de gêmeos. Casal. E a menina canta tudo em inglês, canta tudo em espanhol, tem uma voz assim absurda. Então, eu acho que tinha tudo ali para ela ser uma bela atriz, mas não houve apoio da família, só o meu, e, enfim, eu não mando sozinho, né? Agora, então veja, na realidade, é muito importante que você já faça ali essa diagramação, né, profissional, você já vai para uma coisa que você gosta. E mais importante ainda, acho que nenhum pai deve falar, não, pro seu filho, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Porque não tem fórmula, né? Sim. Às Porque vezes minha própria família me criticou também quando eu me formei em ator, né? Eu já atendi muita gente do meio, também conheço muita gente do meio ali. Não tanto quanto do meio médico. Mas a gente sabe que rola muita coisa no meio artístico, mas você tem que saber driblar. Mas todo lugar, todo né? lugar, brother. Todo lugar, né? Sim. Então, é isso. Isso aí eu acho que é uma coisa cultural errônea nossa, né? Sim, a gente sempre usa a métrica do negócio ruim. Mas tudo tem, cara. Todo lugar. Empresa. Tem. Tudo. Todo. Você trabalha em multinacional. Sim, eu sei como é que tem rola. Também, sim, entendeu? Claro. Então, assim, eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta, com propriedade, com capacidade e com responsabilidade. Aí você vai longe. É isso. Né? Independente. Agora, claro, você... vou escolher tal coisa para fazer. Também você tem que ter a noção que tal coisa vai te levar só até aqui. Isso. Se você tem aqui, você tem que mudar de coisa. Ou você faz uma outra atividade. Depende do que você quer, exatamente. Exato. Faz uma renda complementar. Enfim, sim, que não tem problema nenhum. Né? E aí, porque eu estava te falando, então, nessa época dos anos 80, você era educado para você fazer a faculdade, sair dali, e você já tinha o ingresso garantido no mercado de trabalho. Hoje não é assim. Né? Então, veja, eu tenho amigos dos meus filhos que os caras com 17 anos, exatamente 17 anos, fazem um dinheiro que muita gente não faz por mês. Sim. Tá? Com toda essa coisa que existe hoje e tal, que não existia na minha época. Não tinha, coisa nova, E outra, né? não é só isso, o cara nasce, aquilo que você falou, o cara tem a tendência, né? Não adianta você querer ser psicólogo, não adianta você querer ser médico, você tem que nascer para ser. Falou, não adianta me pagar 10 milhões para eu ser engenheiro, que não é meu rolê, não vou ser engenheiro, entendeu? Não. Né? Eu até estava conversando outro dia com um primo irmão meu, e o cara é dessa área, formado em matemática e administração, e o cara não entende que em primeiro lugar vem a saúde. A economia é importante? Claro, é super importante, porque você sem dinheiro a gente não estaria tomando essa água. Não tem jeito, mas sem saúde, né? O nosso mundo é isso. Só que sem saúde, o que acontece? Ô, John, você não consegue tomar água. Você não vai conseguir nem estender o braço. Então, assim, você pode ficar sem dinheiro, mas você pode correr atrás. Só que da saúde você não corre atrás. Você percebe uma mudança... É que como você fica aqui no Brasil e nos Estados Unidos, você pode dividir, tá? A resposta. Tá. Mas você consegue ver, depois da pandemia, uma crescente de assim, preciso tratar da minha saúde mental ou não? Para as pessoas que são mais responsáveis e têm uma consciência mental, ter uma consciência que o meio salutar é mais interessante, né? De você ter uma qualidade de vida mais salutar, sim. Para aquelas, e aí, muito, muito interessante a sua pergunta, porque a gente vai entrar aqui numa... Pode ir? Gaguega, teve um corte porque o 06 meu voltou a ser estagiário. Vou voltar. Decresceu na promoção. Mas é aquilo que a gente falou. E é verdade isso que eu penso mesmo. Só erra quem faz. Quem não faz, meu amigo, ficar do outro lado muito dando martelada é fácil. Falar assim, mas o cara tem 6 livros, quantos livros você tem? A pergunta é essa, entendeu? Você não tem nenhum, não critica quem tem, né? Eu acho que muitas pessoas hoje... Muito bom a sua colocação. Ô, John, acho que muitas pessoas hoje querem ter o sucesso sem passar pelo processo. Isso. É isso. É isso.
O cara quer o bônus sem o ônus, né? Exato. Então, só você sabe, cara, o que você passou. E pega pra escrever no caderno uma folha. Esse livro que eu acabei agora, que é meu 7º livro, a gente marca. Não, a hora que você quiser. Só pra falar dele. Tá bom. Tá? Esse livro, esse que eu terminei agora, ele tem 800 páginas. Você tá maluco. 800, sério. 800. 800 páginas, 19 capítulos. Foram 20 meses pra acabar. Aí... Cara, 2 anos. 2 anos. 20 meses. Exatamente 20 meses. Tá? Aí depois eu entendi e aprendi, porque esse aqui eu vou lançar no Brasil solo, eu não vou lançar mais pela minha editora. Tá. Primeiro ele vai circular fora, depois quando vier pra cá eu lanço. Eu aprendi que o pós-operatório literário de um livro é muito complicado, porque você demora muito. Você não tem noção o quanto que demora o pós-operatório de um livro. Então assim... que eu gostei aqui, então é bom, né, se Não, cuidar. tranquilo. Eu trouxe também. Não, claro. Então, o pós-operatório de um livro, ele é muito complicado, tá? Ele é muito complicado mesmo. Eu não sabia que era tão complicado assim. Então, mas é aquilo lá, né? Só eu escutei esses dias, o cara falou assim pra mim, só quebra a louça quem lava. Exato. É isso, né, então, cara? voltando à tua pergunta, né? Você perguntou... eu acho que sim, eu acho que muitas pessoas adquiriram uma consciência... Essa maturidade, né? Eu acho que muitas pessoas adquiriram isso, tá? Não era todo mundo que tinha isso, mas muitas pessoas adquiriram isso. Mas está muito longe ainda Eu acho que o grande problema da medicina hoje, tá? É o negacionismo científico. Eu acho que existe um movimento mundial, não é Brasil, é mundial. Brasil também, mas mundial. Anti-vacina, que isso é muito complicado. Ciência não é política. Tá? Eu não vou entrar na política aqui. Não, mas não ciência, é exatamente. Ciência é ciência, né, então, ciência não é religião, ciência não é política, ciência não é opinião pessoal. A ciência são fatos comprovados laboratorialmente, né, padronizados, enfim, demora todo um processo ali. E eu acho que o problema do negacionismo é que você impulsiona outras áreas. O negacionismo ele não é só científico, ele é um negacionismo, ele pode ser um negacionismo climático, que é muito complicado hoje que a gente existe isso, ele pode ser um negacionismo tecnológico, mas uma coisa que me assusta muito assim ainda é que em pleno século XXI, e atendendo muita gente como eu atendi ao longo da minha vida inteira, existe um negacionismo sexual que é um trabalho que eu estou trabalhando, fazendo, escrevendo. O negacionismo sexual é aquelas pessoas que se recusam a entender que existe uma pandemia de AIDS ainda. Tá? Não, acabou, né? Parece que acabou. Pois né? Assim, só para você ter uma ideia, morre praticamente 2 milhões de pessoas por ano de HIV. Tudo isso, cara. Tudo isso, cara. E assim, eu vou falar, mas tudo bem, eu acho que existe uma grande culpa. Existe uma ambiguidade na culpa. Primeiro, você tá num barzinho, você conhece a menina, você sai com ela e tal. Você nem conhece o histórico fisiológico, sexual dessa menina. Você não sabe se ela tem alguma coisa. Sim. Né? Aí na verdade, a gente não sabe. O cara mesmo já não sabe. Né? O cara não conhece. Exatamente. Aí você saiu ali com a pessoa. E você também não sabe a sua. Acabou. Você se contaminou ali. E os estúdios de filme pornô? Tá? Não estou metendo pau no gênero. Não é isto. Não é isto. São a grande maioria dos estúdios e dos diretores de estúdio pornô não querem que as mulheres usem preservativo, nem os caras. Tá? Aí é uma disseminação de bactéria, é uma proliferação de vírus que você não tem ideia, porque aí você vai ter gonorreia, você vai ter sífilis, você vai ter uma série de coisas. Isso é extremamente existencialmente antiproducente. Tá? São atitudes ali totalmente psicopáticas, muito complicadas. Na Califórnia, acho que de 2 anos para cá, foi proibido a filmagem de filmes dessa categoria sem preservativo. É lei. É lei. Muitos estúdios saíram da Califórnia. É que aí o cara sai de lá, né? E foram para outros. Então, assim, isso é uma irresponsabilidade muito grande, né? Não só de quem faz, mas de quem assiste também. Então, a gente tá... Por quê? Porque todas essas pessoas que trabalham nesse meio, especialmente as mulheres, têm as suas vidas pessoais, né? Ela vai numa balada, ela vai aqui, ela vai ali. É porque, por exemplo, se eu vou gravar na sexta-feira, eu faço o exame de sangue, mas... Não adianta. E a janela imunológica? Então. Você tem que ter um tempo ali. Né? Que aí ela teria que ficar o homem também em quarentena, né? Não sei, pra poder... Mês, 2 meses. Fica, né?
Porque vai de organismo para organismo, né? Às vezes um organismo mais forte pode conseguir combater mais e mascarar ali o exame de sangue. Então, às vezes eu posso apresentar um exame que eu não consta nada, mas eu posso ter. Claro, tá já está passando. Ainda, sim, né? já está passando. Então, assim, eu acho que essa consciência é uma consciência importante. Né? É porque tu resumiu o corona agora, né? Sim. O coronavírus é um vírus letal. Tá? Diferente do vírus do HIV, só que por corona a gente tem solução. Qual é? Vacina, tá? E o nosso sistema imunológico, que muitas pessoas se sararam no mundo, né? Sim. A OMS, o dado oficial hoje está em torno de 7 milhões de mortes por coronavírus, tá? A OMS estima que esse número é 3 vezes maior, por uma série de logísticas, uma série de dados. Eu também acho, eu concordo com eles plenamente. Tá. Só que 20% de toda a população mundial não vai fazer anticorpos. É uma questão imunológica isso. Então, por isso que tem que ter 80%. Quando é que a pandemia vai acabar? Quando 80% de todo mundo estiver vacinado. Porque ali você reduz a atuação viral, aquela coisa toda. E o vírus não quer ir embora, né? O vírus quer ficar. Sim, não. Ele quer replicar. Só que esse vírus, ele está no ar. Esse que é o problema. O vírus está no ar. E por esse vírus estar no ar, a transmissão é atmosférica respiratória. Não é de outra maneira, tá? Diferente do HIV, que a transmissão é sexual. Ou por seringa, né? Sim. Dá no mesmo. Transfusão de sangue e tal, enfim. Só que o vírus do HIV é um vírus RNA também. Só que quando ele entra no organismo, vamos falar mais leigamente, quando ele entra no organismo, ele vira um vírus DNA. É como se você tivesse nascido com o vírus. Por isso que eu acho que, e eu acompanhei muitas pesquisas americanas, até o Dr. Fauci conduziu uma pessoa que é uma pesquisa agora, é considerado o melhor imunologista do planeta, médico da Casa Branca, há 8 governos consecutivos, que ele está mais de 30 anos lá, né? Porque muitos governos foram dobradinha, né? Ele falou que não vai ter cura nunca. Porque como é que você vai alterar o DNA da pessoa? É difícil mesmo. Não tem. Não tem como. Não. Não tem. Então, assim, eu acho que devia ter um pouco mais de responsabilidade, né? Ter o prazer com responsabilidade. Não abdicar do prazer, mas ter o prazer com responsabilidade. Mas vou falar pra você, cara, é inacreditável a gente no século que a gente tá, né? E acontece, cara. Um século da informação, né? De tudo. Mas não é, sim, né, cara? Porque é igual a mesma coisa. A ferramenta que você tem do livro, que hoje você tá na internet também. São ferramentas poderosas aí para você conseguir levar informação de qualidade, conteúdo e tal. Mas o que vende é sempre o entretenimento. É o primeiro. Né? Então verdade. A gente tá assim, tá literalmente na nossa mão ali com o celular, mas a galera não quer saber, né, cara? Eu acho que é isso. Então volta a tua pergunta, né? Até a hora que acontecer, né? Exato. E aí é reversível. Né? Aí é reversível. Porque quando os sintomas aparecem, o organismo já tá bem... Não, o organismo já tá debilitado. Então é muito complicado. Você vai ser sempre um organismo fraco. Coquetel, não sei o que, tem cura. Não existe cura. Não existe cura. Coquetel ele vai segurar um tempo, não vai segurar a vida inteira. Você vai sobrevivendo, exato, né? Mas uma hora não vai funcionar mais. Então quer dizer, a nossa visão de sempre promover a saúde, né? Acho que é isso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que houve uma consciência maior, mas eu acho que falta haver muito mais consciência ainda. Agora, no momento atual, houve uma estagnação, né, das vacinas. Complicado. Porque parece que acabou, né, cara? Tá todo mundo com esse sentimento. Não acabou. Não acabou, e o problema é que pode vir uma... Cara, dificilmente você vê alguém fazer o que a gente tá fazendo ainda, de levar o gelzinho e tal, né? Complicado. Não, parece que realmente o negócio acabou, complicado. Cara. Então, na realidade, eu acho que é importante a gente ter essa noção, a gente ter isso. Mas você tinha umas perguntinhas. Né? O pessoal mandou aqui mandaram algumas coisas aqui. Como quem já te conhece sabe que você cuida bastante de depressão, pânico. Então aí a depressão, não sei se é um dado verídico mesmo, mas me parece que aumentou com a pandemia. Muito. Né? Aumentou muito, né? Muito. Quando a gente fala em depressão, daria pra gente fazer 10 programas, mas vamos lá, resumidamente. Quando a gente fala em depressão, a gente fala numa condição clínica, tá? Condição clínica, e que se for orgânica, é irreversível. Não existe cura para depressão, existe tratamento. O problema é que a depressão, ela mata, mesmo que enquanto doença psicológica, tá? A depressão aumentou muito na pandemia porque existem muitos dados interligados ali, existe uma associação muito íntima, como aumentou também a síndrome do pânico. Aliás, o que mais aumentou na pandemia, mais do que a depressão, foi a síndrome do pânico.
Por quê? Porque os sintomas clássicos da síndrome do pânico é a falta de ar, o coração, ataque cardíaco, o coração dispara, a dispneia, que é a falta de ar, né? A elevação da pressão. Eu ia falar assim, eu vou morrer, né? Sei. Você acha que você vai morrer, Sim, né, cara? a elevação da pressão que vai te dar uma sensação, porque a sua PA, né, a pressão arterial vai estar elevada, você vai achar que você está com febre e você não vai estar com febre ali. Aí muita gente no começo da pandemia ia para o hospital com essa sintomatologia, não tinha nada, pegava o vírus ali no hospital, né? Não tinha vacina ainda. Esses são os principais sintomas do pânico, entre tantos outros, mas a sensação iminente de morte é muito ruim e a sensação da loucura, porque você não sabe o que você tem, né? Foi por isso que eu fui estudar psicologia. Eu queria aprofundar. É muito ruim, né, cara? Vamos falar o português. É muito ruim, né? O protocolo americano hoje de tratamento da síndrome do pânico é a psicoterapia sempre. Tá. 70% de eficiência, 65%, 70% de eficiência. O resto você adquire através do ansiolítico. Tá? E de um ano para cá, um ano e meio para cá, acho que não completou 2 anos ainda, não lembro, mas o protocolo americano adotou também a inclusão de beta-bloqueador para segurar o coração e segurar a pressão arterial. Porém, beta-bloqueador tem uma pequena contraindicação para quem é asmático. Aí entra outros, aí entra outras medicações que eu nem vou ficar falando aqui. Mas aí não é para usar automedicação, né? Sim, nós estamos, pelo amor de Deus, gente. É o médico que tem que medicar, porque cada caso é cada caso e tem dosagem. Nós estamos falando superficialmente. Sim, exatamente. Então, essa é a conduta do protocolo americano de controle e tratamento da síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela sara totalmente. É totalmente sarável. Ela 100%. Você tem a remissão. Em alguns casos, em milhares de casos, mesmo você tendo tido a remissão, a manutenção psicoterápica e medicamentosa é importante. Você não faz mais aquela terapia semanal. Sim, você vai diminuindo a dose, né? Não, aí você pode... A manutenção pode ser de 2 vezes por mês, ao longo do ano. Isso é importante você falar, porque o cara fala, tô bom, né? Então, a gente em medicina... Não esquece de tirar foto, viu, 06? Que a Duda pediu. A gente tem em medicina uma expressão que chama falsa cura. Né? Então, isso, que o cara, tô zerado. É importante tomar cuidado com isso. E aí, essa manutenção pode ser de uma vez por mês até 2 vezes por mês ao longo do ano. Sim. Então aí você vai fazer 24 sessões de 12 a 24 sessões ao longo do ano. Vai depender de caso para caso. E lembrar que é sempre a alta você que dá para mim, né? Que às vezes a pessoa fala assim, lógico, já é um indício que você tá melhorando, quando você acha, não precisa ir mais e tal, mas nunca você que se auto-libera, né? O médico que vai falar. Isso é importante, cara, porque eu vejo muita gente assim, ficou um mês bom, o cara acha que tá tudo bem, e depois você cai de novo. Não. Na realidade, não. Então, assim, agora, a síndrome do pânico cura. A ansiedade que traz a síndrome do pânico não cura. Sim. O transtorno de ansiedade, assim como os transtornos depressivos, são incuráveis. Tá? Exceto quando a depressão é uma depressão psicológica, que aí a gente chama de depressão exógena, que vem de fora para dentro. Que é algum fator, algum fator externo. Algum estresse, alguma coisa assim que levou... gatilho que tá na moda falar agora, né? Gatilho, Entendi. Em inglês a gente chama isso de psychological trigger. Tá. E a depressão, que eu escuto muito, quando teoricamente a pessoa te avalia como assim, você tem tudo, né? A pessoa associa com patrimônio, né? Não tem nada a ver, né, cara? Isso aí não é falta de lavar louça. O que acontece é o seguinte, aí vamos lá, boa sua pergunta. Algumas pessoas passaram muitas dificuldades na nossa vida e essas merecem nossos respeitos. Sem dúvida, Porém, essas mesmas pessoas que passaram dificuldades, se adquiriram alguma coisa, e se elas perdem alguma coisa ou diminuem como aconteceu na pandemia, ela pode desenvolver uma manifestação depressiva, mas ela vai desenvolver uma manifestação depressiva psicológica, não a depressão clássica. Tá. Né? Aí o que acontece? Nessa manifestação depressiva, ela vai ali explanar um pouco a sua depressão e vai ter sintomatologia. Tem que ser tratada, diagnosticada. Essa depressão pode ir embora. Agora, se ela já tinha essas condições fisiológicas já instaladas na sua esfera mental, no seu aparelho psíquico,
e teve a questão da grana, e ela tem uma questão relacionada com grana, Ah, sim. Aí, nesse caso, sim. sim, aí sim. Agora, voltando à tua pergunta, a depressão não respeita mote econômico, posição social, não importa se você seja uma celebridade ou não celebridade, não importa se você... Tem o carro A, o carro não, B. Não interessa. Perfeito. Não interessa. Ela pode dar em qualquer pessoa, em qualquer instância. A depressão necessariamente não está ligada ao dinheiro. Eu entendi, não, ficou Tá. perfeita a sua colocação. Ficou legal? É porque, assim, o cara que se preocupa mesmo com grana e tal, e de repente perde, vai vir disso daí. Mas o que eu quero dizer é porque essa turma olha de fora, né? E eu tenho depressão, cara. E realmente não me falta nada, entendeu? Vamos lá. E aí, por um bom período, até eu entender, eu me culpei muito, né? Sim. Porque você fala, pô, mas eu tenho tudo, né, cara? Mas, cara, é um outro propósito que tá faltando, é alguma... Enfim, né? Não tem nada a ver com patrimônio, não. né? Você falou que você tem depressão. Você pode ter síndrome do pânico e depressão associadas. Uma não está associada com a outra. Não, são duas sintomatologias completamente opostas. Tá, perfeito. Tá? Bem antagônicas, inclusive. Tá. Mas o fato de você ter uma conotação mental não exime de você ter outra. Entendi. Você pode Não ter... tem regra, né? Não tem. É. Não tem. O que eu posso te falar, assim, que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, né? A ansiedade, o transtorno de ansiedade é a porta aberta para milhões e milhões de doenças mentais. É. A ansiedade é a grande porta da saúde mental. Para pessoas que têm depressão, para pessoas que têm especialmente síndrome do pânico, o uso de substâncias ilícitas é totalmente proibido. Tá? Mas então, o álcool, que é uma coisa o álcool é uma droga lícita. Mas também o álcool também não é aconselhável. Legal, né? Não. Eu sei porque meus médicos falam, cara, não sim, toma, não... Sim. E eu percebo que eu tenho rebote quando eu tomo. Sim, porque o álcool ele tem uma associação muito íntima com o aparelho mental psicológico. Então, você vai ficar mais nervoso, você vai ficar mais agitado e você vai ter mais sintomatologia. No caso, é que assim, numa crise de álcool, se você beber um álcool, num caso de ansiedade, você não vai ser remetido ao hospital. Mas se você usar uma droga, seja ela qual for, mesmo a maconha, que de inofensivo não tem nada, para uma pessoa que é portadora de síndrome do pânico, essa pessoa ela pode entrar em surto psicótico, não neurótico, em surto psicótico. Pode. E a droga vai ser eliminada no dia seguinte do seu organismo, mas o surto fica. E o problema é que para pessoas que já tinham ansiedade, olha que interessante, negativamente interessante, mas é interessante. Para as pessoas que já tinham ansiedade, tá? O uso da maconha. Mas não tinham a síndrome do pânico instalada. A maconha ou a cocaína, qualquer outro tipo de droga, pode desenvolver a psicose, tá? Um surto psicótico, e a pessoa pode ter uma sintomatologia psicopática por causa do uso da droga. Mesmo a droga, porque a droga vai embora, mas o transtorno fica. E aí você vai ter aí uma terminologia médica. Né? Não. Falou bem. É melhor assistir o filme do Colateral do Tom Cruise, que é legal. Exatamente, bem melhor. Tá com o Jamie Foxx e tal, muito legal. Aí você vai ter uma sintomatologia chamada surto psicótico induzido por uso de substância ilícita. Isso faz mais uma droga. O álcool não chega a fazer isso. Ele deixa mais nervoso. O álcool pode te dar um surto neurótico, mas não psicótico. Não. E não sei se você já viu algum estudo sobre... O álcool vai te dar um transtorno psicótico se você já era um psicopata. Aí ele tira suas amarras, igual aquele policial federal que entrou no posto atirando ali. Porque ele já estava bêbado, já tinha usado um monte de coisa ali. Que isso aí é uma desculpa social que eu não concordo. Eu concordo com o que você falou também. O álcool, ele tira... Ele inibe... O que o álcool faz no nosso aparelho mental, ele inibe o superego. Tá. E na real, e você perde aquele senso comum do que isso. Pode, do que não pode, eu vou fazer o que eu quero, né? Se você era um psicopata, se você já era um psicopata, tá? O álcool vai... eu não me torno por conta do álcool, né? Não, mas você se torna por causa da droga. Entendi. É outro mecanismo. Então, é a esquizofrenia que eu ia te perguntar. É um tipo de... uso de maconha... Também. Né? O uso frequente... A esquizofrenia é um dos tipos de psicose, tá? Você tem
você tem no seu... o nosso aparelho mental ele é dividido em apenas 3 instâncias. Neurose, psicose e perversão. Tá. Então, neurose, insônia, ansiedade também, síndrome do pânico. A síndrome do pânico não é uma característica psicopática. Não é? Não. Não existe síndrome do pânico em psicopata. Tá. Porque para você ter... Então já não corro mais esse risco. Não, você quer que eu assino para você aí? Já tá tranquilo. Já tá liberado. Você não vai ser, Tá. você não vai ser psicopata nunca. Que interessante, cara. Muito. Não, eles não têm Não. pânico. Não, porque o psicopata ele- não tem afeição, né? É. Ele não tem... ele não tem ligação com o meio exterior, ele não estabelece vínculos. E para você ter síndrome do pânico, você tem que ser uma pessoa neurótica, que não é vergonha nenhuma, porque é o correto de todos Sim, nós sermos o neuróticos. Quer dizer, termo- você tem que ter neurose regindo o seu aparelho mental e você tem que ter ali muita sensibilidade, muita afeição. Né? A síndrome do pânico vem do medo de você morrer. O psicopata não tem medo de morrer. É. Ele tem medo de não praticar o mal, mas não de morrer. Entendeu? E tem muitas pessoas que praticam o mal mesmo e não são psicopatas, tem a índole má, né? A índole má pode passar via geneticamente, como a própria psicopatia pode passar via geneticamente, você passa via DNA, e aí você, é o que a gente chama de temperamento. O caráter, ele é adquirido, o temperamento, ele é herdado, Entendi. tá? É totalmente diferente. Mas, porque assim, você tem Ambos três fazem parte filhos, né? Por que eu tô te... Não. Não, é Um é porque- diferente do outro, são isso que eu ia gêmeos. falar, São né? gêmeos. É. Eu tenho um casal de gêmeos. E eu sempre pensei isso que você acabou de falar também. O caráter dá pra gente melhorar, moldar. Não sei se é na infância assim, que fase que é. A formação do caráter se forma no feto Tá, e vai até os 8, 9 anos de idade no máximo. 8 anos já está fechado, tá. tá? Tudo aquilo que você for ser no futuro, Foi ali. foi ali que você fez. Tá. Só que se você ali, num parto, num trabalho de parto, se faltou 1 segundo de oxigenação, a criança já nasce psicopática ali. Cara, que Já faz a interessante, psicose né? na hora. Entendi. Tá? Porque uma parte do cérebro faltou oxigênio ali. Só que essa psicose não vai se revelar na infância, vai se revelar lá no final da adolescência, no começo da fase adulta, em algum momento da vida dessa pessoa. Sim. Que também não tem uma regra pra quando vai Também não, desenvolver, não. né? Cada pessoa, cada organismo é É. cada organismo. Tá? A E regra... por isso que é fascinante, né, sua área também, né, cara? Porque, cara, É uma arte, né? não tem fórmula, né? Não. Não tem fórmula. É um negócio que pode acontecer comigo, não sei quando, pode acontecer com você, entendeu? Não tem. Não tem fórmula, não. Então, assim, na realidade, cada pessoa age de uma tal maneira, né? Então, porque por isso que às vezes eu não concordo, às vezes eu converso com alguém, o cara fala assim, não, porque o cara nasceu em tal lugar, vai ser bandido. Não. Não. Ah, tá. Muito bom. Né? Você tem uma outra coisa que existe que chama personalidade soberana. Você já nasce com essa personalidade soberana onde o meio não vai interferir em você, Tá. tá? Tanto é que eu acompanhei um caso nos Estados Unidos verídico, claro, em um dos cursos que eu fiz, o cara tinha nascido numa família de bandidos e ele nunca virou bandido. E quem matou esse cara foi o próprio pai, porque não admitia que o filho não fosse bandido. Tem um filme, cara, eu acho, disso daí. Não sei, eu já não Esqueci sei. o nome agora, mas... Não, isso eu fiz um curso. mas tem um filme que é exatamente isso que você tá falando. Não, Um eu já não sei. filho do cara, Ah, ele se ferra mais, lógico, obviamente, do que um pai que apoia ou que banca pro filho estudar, mas ele estuda do jeito que ele pode, ele sai de lá da cidade e no final o pai mata. Até bom que eu não lembro o nome, porque daí não estraga pra quem não viu. melhor. Mas é isso. Boa. Não, mas é exatamente isso, entendeu? Porque eu não concordo quando o cara já taxa você como assim, cara, você nasceu lá, você pode morar onde você quiser, você é a prova disso. Sim. Nasceu no meio médico, ok. Mas se você não tivesse sabedoria pra aproveitar a oportunidade, também não. não muda nada, Não, entendeu? Né? não. E não tem demérito nenhum, De cara, jeito porque nenhum. é você que foi atrás. Eu não concordo, sabe, quando o cara fala assim, mas pra ele é fácil porque ele nasceu Não. no meio de médico. Não existe nada fácil. Não existe, Não, exatamente. não existe, não existe. Se você não aproveitar, não vai adiantar nada, cara. Não. Né? Não adianta. É. Não adianta. Então é complicado. Agora, E por que você acha que o ser humano tem essa tendência, cara, de eu sempre reduzir você pra... É porque, assim, ou eu me olho no... Eu tô falando de verdade pra você. Eu tiro o chapéu pra um cara que fez 6 livros fazendo Obrigado, 7º, irmão. cara. não, eu sou estudante. Eu acho... Não, mas, cara, assim, não é... Vamos lá. Não é qualquer um, você Obrigado, entendeu? cara. Mas as pessoas... Eu percebo isso daí ao longo... Nós vamos ficando mais velhos, você vai...
Pô, o cara, mas jamais que ele vai falar isso pra você, sabe? Parece assim, não, mas como que eu vou elogiar? Mas, cara, qual que é o problema de você elogiar o outro? Então, muitas Eu não pessoas, consigo ver. muitas pessoas têm ali, né, um complexo de inferioridade. É. Outras têm atitudes projetivas, comportamentos de projetar no outro aquilo que ela... Então, eu acho né, que talvez... Quando a gente fala em projeção, ela é sempre negativa, tá? Não existe projeção Não positiva. tem positiva? Não, a projeção sempre é negativa. É até um dos mecanismos de defesa de Freud, inclusive, o mecanismo de defesa do ego. São vários, né? Não vamos falar em todos aqui, porque, Sim. mas o que cabe nesse momento Entendi, mas é isso. tipo isso, eu não consigo fazer, então eu vou jogar que você foi fácil, porque seu pai era isso, sua mãe não sei o quê. Entendi. Ou Do que eu reconhecer que eu não tenho competência pra escrever. Exato. E eu não tenho. Entendeu? Mas não é o seu desejo? Não. Ah, então pronto, que melhor ainda. Não. O ruim é quando é o desejo da pessoa e ela não quer fazer. Não, o meu, cara, eu sou realizado em ser Que bom. vendedor. Então acabou. Esse é o que importa. E aqui eu acho que a gente tem uma ferramenta na mão. Maravilha. Pra Você tá ajudar fazendo as uma coisa pessoas. gostosa. É isso, cara. Não, Nossa, pra fantástico. mim, como é que fala? É um instrumento pra eu acordar. Sim. E além de eu ser médico, eu tenho meu DRT de ator. Exato. Então eu tenho profundo carinho pela sua atividade ali, é artística. né? Não me vejo assim, mas assim, é conversar, cara, é instruir Tá. e tal. Tem quem vai gostar, tem quem não vai gostar, tem. Como sempre em todo vai lugar. ter. Não tem como se agradar a todo mundo. Não tem, cara. Eu acho que o grande lance do século XXI é você ser original. É. Eu acho que o século XXI tem que ser pautado pela tolerância, não pela intolerância. Pela compreensão, pelo aprendizado. Isso, tá perfeito, E cara. justamente por você saber lidar com todas as formas das pessoas serem. É. Eu acho que este é o século XXI. E não ficar enchendo o saco de quem é diferente, Exatamente, né, cara? exatamente. Nós somos diferentes. Não adianta, é assim, cada um é cada um. Cada tem um é jeito. um, exato. Aí você tinha outra aí, né? Aí vamos pra gente terminar, que tem o seu... Não, seu tá horário. tranquilo, mas tá pra mim tranquilo. tranquilo também. Dá mais uns minutos. Cara, eu marquei, mandaram pra mim sobre o narcisismo de hoje em dia, né? O narcisismo sempre é de psicológico, foto, né? O narcisismo, ele é sempre psicológico. Então, desculpa, ele é sempre patológico. Patológico. Então, o narcisismo é sempre patológico. É muito complicado porque é onde você tem ali os grandes loucos, né? Os grandes loucos que acham que podem tudo e tem aí um ego super inflado. Aí tem aí já não tem não vai ter um aparelho de ego mais normal, mas você vai ter uma egolatria muito grande que aí já parte para... Então, e que geralmente é o cara que é um bosta, né? Sim. Mas ele acha que ele é o cara, né, velho? Não vamos falar nomes, né? Porque é mas complicado. assim, não, todo mundo conhece, cara, alguém, né? Que o cara fala, sim, porque, claro, pô... claro. É bem isso, o narcisismo é muito complicado, é uma condição psiquiátrica muito, muito séria, tem que ser tratada. Mas, cara, eu acho que, sei lá, a porcentagem que vai se tratar disso daí deve ser Muito mínima, pouco. né? Muito pouco, porque não há cura pro narcisismo. Não, né? e hoje o like valida, né? O like valida. O like valida, né, cara? Entendeu? Então eu tava aprendendo sobre Red Pill, tá começando agora no Brasil, né? Que na verdade é coisa que a gente já faz, mas não tem a nomenclatura lá. E você vê, tem muito homem, muita mulher, quando ela põe a foto da bunda dela, ela quer o like, né, cara? Ela quer, entendeu? Sempre essa afirmação de tipo, puta, mas não serve só o seu marido, o seu companheiro falar que acha ser bonito e tal, né? Nós estamos nessa era aí, cara. E eu acho bem complicado isso daí, velho. Uma época de relacionamento sempre superficial. Você não pode criar expectativa de nada. Olha, quando você é casado, né? Quando uma pessoa é casada e tem uma separação, quando não era uma relação tóxica ou quando não era uma relação violenta, existe diferenças entre relacionamento... Tem assunto pra gente conversar, hein? Muito. Tem diferença entre relação tóxica e relacionamento abusivo, tá? Mas quando não era uma relação pautada por essas duas instâncias... e acabou ali o sentimento, o casal não estava mais se entrosando, não podia mais um se dar ao outro, esse tipo de separação, mesmo quando necessária, é classificada como um óbito em vida. E esse óbito em vida pode suscitar ansiedade e síndrome do pânico, como pode suscitar a depressão. É importante a gente falar que essas questões que vão aparecer em função de alguma ação antes, em função de um estresse, o estresse ele vai ser sempre negativo, tá? Só que o estresse não está dentro de você, o estresse está lá fora. Não existe estresse no aparelho interno. O estresse é alguma coisa que vai te trazer, né? Sempre algum acontecimento externo para o meio interno.
se você tiver o estresse, mas se você não tiver nenhuma tendência a desenvolver aquela doença, e eu não estou falando só doença psicológica, que no caso seria psicossomática, mas qualquer doença física, você tem alguma conotação em algum órgão do seu corpo, que ele não aguenta uma carga de estresse, né? Você vai acontecer. Se você não tiver essa tendência fisiológica e se você não tiver essa tendência psicológica, você não vai ter nada. Você não vai ter nem depressão e nem ansiedade. Entendi. Tá? Ao mesmo tempo, isso te mostra, ou pode te mostrar uma pessoa extremamente controlada, ou pode mostrar uma pessoa fria, sem sentimento. Por isso que psicopata não se abate. Nada abala os caras, né? Não. E os psicopatas, eles são muito introvertidos, eles são, claro, porque a definição de psicopatia é comportamento, né, transtorno de personalidade antissocial, né? Essa é a correta nomenclatura de psicopatia. E aí, assim, a gente estava falando naquela hora, então você tem neurose, psicose e perversão. Neurose é todas as doenças emocionais, sentimentais e psicológicas, tá? Impotência pode ser neurótica, mas tudo se cura. Sim. Só a ansiedade que vai ter tratamento sem cura, tá? A depressão psicológica se cura, a orgânica não. A orgânica se trata e você tem manutenção. Quando você fala em psicose, você fala na própria psicose, você fala em psicopatia, né? Comportamento de um psicótico, de um psicopata. Você fala em esquizofrenia, você fala em sociopatia e outros transtornos do gênero. Transtornos esquizoides, etc. e tal. Quando você fala em perversão, você fala em taras sexuais, em parafilias, em pedofilia, né, em estupro. O estupro faz parte do espectro da tara e é irreversível. Cara, que loucura. Porque o estuprador, mente, ele cara, não pode pegar mas por que o estuprador não combina, então, de uma profissional? Ele paga lá porque e o prazer dele não é porque esse, não funciona. né? Tá? Não funciona. Simplesmente por isso. Não é uma fantasia. Entendeu? Deixa eu aproveitar que você tá aqui. Uma curiosidade. Se eu souber responder. Não, é saber assim. O assédio moral. Vamos falar de empresa, né? Tá. Geralmente, assim, o cara abusa pela posição de poder que ele tem, né? E muitas vezes porque ele sabe que a pessoa precisa daquele salário, né? E a chance de ceder é maior. E pra mim nunca entrou na cabeça, assim como não deve ser pra você também, porque, cara, qual que é o prazer de a gente sair com alguém que tá cedendo por pressão de grana ou de... Não é a nossa tara. Mas, então é isso que você tá falando, é que o prazer do cara é esse, né, cara? Você tá falando... Da pessoa ser submissa. Aí faz parte aí o aparelho mental desse cara é um perverso sexual. Isso. E ele opera basicamente pelo sadismo. O prazer dele é ver o sofrimento do outro, cara, ou da outra. Tá? Esse é o sadismo. E não sei, você citou aí o sexo com animal, esqueci o nome específico. Mas parafilia? Você fala, Não, as parafilias são outra todas... loucura também, né, então, cara? aí é zoofilia. Zoofilia, Não, eu tinha falado parafilia. Perdão. A parafilia é o termo generalizado para qualquer atividade sexual anormal. Eu confundi com zoofilia. Não, tudo bem, também não... Quer dizer, cara, uma vez eu lembro, viralizou um vídeo porcaria aí. Também, é uma perversão, é uma patologia. Sexo com a cobra, sim, é uma patologia. É uma patologia. É incurável, tá? Só que no caso da... Eu não sei se o animal entra como criminal. Criminal. Tá certo, tem que entrar mesmo. Você vai falar que deveria entrar. Eu ia falar que deveria entrar. No caso de pedofilia, é criminal também. Tá? Porque o que acontece? As pedofilias ou hemofilia é a parte mais... Quando a criança já está ali na fase da adolescência. Mas tudo é pedofilia igual. Tá? O hebófilo, né? O pedófilo, são pessoas que não valem nada. Assim, a gente está falando aqui na pior laia que existe. Então, eles são intencionais, eles sabem o que eles estão fazendo e acham normal. Então, no meu ponto de vista, as leis brasileiras são muito fracas. São brandas, Eu que tenho uma cultura americana, você convive ali com pena de morte, você convive com prisão perpétua e outras penas mais sérias. Né? O cara faz, mas ele sabe que vai ser punido. Sim. Aqui o cara faz, sai pela porta do fórum. Aqui em Jundiaí a gente teve um caso recente, aí o cara tá tranquilo em casa já. Aquele ali, né, que foi pro Paraguai, foi lá pra onde... Sai sai dando risada, sai né, dando cara? risada cantando rap ali e tal, né? Liberado por um cara... Então, e assim, eu lembro quando fui crescendo, né, cara? Meu pai sempre falou assim, ó, se, sei lá, você tá crescendo,
você olha pra uma menininha e você sente atração, você fala pra mim, porque não é normal isso daí. A gente tem que procurar ajuda e tal, não sei o quê. Que é o que você falou, o cara sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe que tá errado, né? Lógico que sabe. Então, talvez, não tem cura, mas, cara, vai procurar ajuda, que normal não é, né? Não, de jeito nenhum. Essas questões ali, elas são irreversíveis. Né? E uma curiosidade que eu tenho, cara, ó, eu já sofro Comportamento- com o mundo tá. do jeito que é, sem ter o conhecimento que você tem. Não, é o que eu te falei, eu sou um estudante. Eu tenho Não, muito... mas, cara, mas assim, eu me colocando no seu lugar, e eu já sofro por não saber nem um terço, nem um décimo avo do que você sabe. É difícil pra você também, né, cara, de saber de tudo isso, porque o mundo é muito porco, cara. Tem muita sujeira, né? Eu escutei de uma paciente. Doutor, é muito bom estar aí do outro lado da mesa, né? Tipo, do outro Imagina! lado da mesa porque eu era o profissional e ela é Sim, paciente. não é, cara. Não é bem assim. Não é, né? cara. Eu não posso chegar para uma paciente minha e falar da minha história de sofrimento de vida. É. Não dá. Né? Eu tô Não, lá e para você ajudar, e não absorve pra muita compartilhar. coisa, né? Sim, É. sim. Então você tem que ter muita cabeça para ajudar o outro e você tem que ser aí que tá o grande problema. Acho que você tem que ser 100%, 101% imparcial. As suas conotações culturais, familiares, de sofrimento ou de história de vida, de background, não podem se assemelhar ao Conflitar, outro né? de jeito nenhum. Porque de repente você vai atender alguma pessoa no consultório que te traz uma coisa que você não gosta. Você tem que ser imparcial. Não, você vai ter que. Como é que você vai fazer com isso? É. Né? Então, assim, é muito complicado. O que eu posso te dizer no ponto da saúde das. Eu quero saber do seu sofrimento. Exato. Do meu sofrimento, eu já falo. Tá. A gente falou aqui, né? De Psicose, neurose, É. psicose e prevenção. Não existe migração de uma instância para Não outra. tem. Não. Se você é psicótico, você é psicótico. Se você é neurótico, você é neurótico. Se você é perverso, você é perverso. Claro que cada uma delas tem mais 1000 conotações ali. Sim. Mas são essas 3 instâncias mentais que moldam a nossa classificação mental. Personalidades não mudam. Caráteres não mudam. Como eu te falei, o caráter ele é adquirido, tá? O hábito, Ele é formado, hábito desculpa, a gente ele é muda, formado. que eu sempre falo, né? Hábito muda. Hábito e gosto, sim. Caráter não. Isso. Tá? Você pode hoje ter um hábito de correr de manhã, mas aí amanhã você pode ter tido um hábito de correr à noite, ou aí você mudou de esporte, você vai remar, não importa. O gosto, hoje você gosta de azul, mas você gosta de vermelho, não tem problema nenhum, de amarelo, não importa. O que você é, a sua personalidade não muda. Então, o que forma a nossa personalidade? Ou é o caráter ou é o temperamento. Temperamento, ele é herdado via DNA, tá? Ele vai mudar o seu caráter ali, vai fazer o que você é. E a sua personalidade também vai ser ali adquirida no seu processo de formação, dos seus desenvolvimentos psicológicos, do seu psicodesenvolvimento, da sua psicossexualidade, tudo isso vai estar ali. O grande problema é quando você tem ali malformações familiares, você tem um lar violento, você tem uma série de coisas, você vai ser uma pessoa violenta, você vai ser uma... a não ser com aquela exceção que eu falei da personalidade soberana, mas isso é um em 2, 3 milhões, porque você cresce achando que aquilo é o normal, né? Claro. Que aquilo é o correto. É a sua referência. Exatamente. É bem isso mesmo. Você ia perguntar? Não, pergunta... Então, eu sofro com as coisas que acontecem no mundo. Não é isso, de como você lida com isso daí. Tá. Se você também se consulta com alguém. No meu caso... você consegue deixar no consultório, né? Assim, no meu caso, eu sou um cara que eu fiz terapia desde o começo da minha síndrome de pânico. Eu faço terapia até hoje, eu sou paciente. Tá. A minha síndrome do pânico, quando eu tive... Eu te falei, eu não fui apenas o primeiro paciente do Brasil que teve síndrome de pânico. Eu tive a síndrome de pânico na sua pior vertente, na sua vertente mais severa, que é com agorafobia. Que você não sai para casa. Você não sai de casa. Não, você não coloca o pé na rua. Eu cheguei a ter um pouco, mas bem pouco. Ela pode ter variações. Mas... Puta, que ruim. Então, no meu caso, eu preferi fazer manutenção o resto da minha vida. Eu faço... Eu tô fazendo terapia desde os meus 19, 20 anos de idade. E não parei até hoje. Então eu tô ali há 20 e poucos anos fazendo terapia, né? Indo para 30 daqui a pouco, mas realmente acho que me ajudou muito,
Não, é importantíssimo Muito. fazer. É que na cultura brasileira, né, cara? O cara que faz é viado, É. não sei o quê, essas bobeiras aí, né, Não. cara? Cada um é o que é, né? É, cara, e assim, mas quem... Pô, se fosse isso que determinasse a sexualidade, Pois é. a sexualidade seria você até- nasce com ela. Não, e seria até bom, então, que todo mundo tivesse esse rótulo de ser viado, porque Fantástico. tá certo se cuidar, né? É, cara, lógico. entendeu? Entendi É. o que você falou. A sexualidade você não escolhe, você nasce. É. Tá? Com raríssimas exceções. Com alguma ação de um estupro infantil, alguma É. coisa assim. Quando você tem estupro infantil, 70% de todas as vítimas de estupro infantil viram outros pedófilos. Então, é uma indústria psicopática. Vai muito... E aquelas 30 pessoas que não vão virar pedófilos, 20 vão virar algum tipo de uma outra vertente psicopática. E por quê, cara? Porque assim, Que você fragmenta, você fragmenta, porque no momento da violência sexual não consentida, primeiro que por que a maioridade é 18 anos? Não, eu vou te responder. Ah, sim. Não, desculpa. É. Porque o seu Por causa da aparelho, formação e claro, tal, né? porque o seu aparelho sexual só vai estar formado aos 18. Sim. Você entendeu? E olhe lá, né? O do 06, ele já tá com 22, ainda tá... Ah, tá. A adolescência para o menino começa aos 12 Tá. e vai... Hoje, muitos autores americanos já não consideram mais 18. Consideram 21. 21, é isso que eu ia falar. E a adolescência para a menina começa aos 11 e termina aos 18. Tá. Veja como a mulher é mais evoluída que o homem. Pois é. Muito interessante isso. E é mesmo, né? Eu Por isso que compartilho estudei isso daí mesmo. É. Sim, eu estudo esse universo, né? E homem é chato, né, cara? Muito. É, Homem infantil, homem é babaca. quinta série sempre, é escrotão. isso, Eu também não adianta. compartilho com você isso, também. É isso aí. Na grande maioria. É. Né? O homem falta maturidade, enfim, falta tantas coisas. O que a gente tem são ali duas instâncias diferenciadas. Mas para o pedófilo, ou para o ebófilo, a diferença é que o ebófilo pega adolescente e o pedófilo pega crianças, aí vai... não existe também orientação sexual para o pedófilo. Ele tem, não se fala em homossexualidade, ele em pega heterossexualidade. a presa mais fácil, vamos chamar assim ou não? Não. Não existe heterossexualidade ou homossexualidade. Existe ali uma preferência pelo tal sexo, que pode ser unilateral ou bilateral. Não existe porque o pedófilo sabe que como o aparelho mental da criança não está formado, o aparelho mental sexual não está formado, para ele tanto faz. O importante é ele estar ali fazendo o que ele tem que fazer. É o abuso em si, né? O prazer dele é esse, né? Quando Nossa, pra gente falar de pedofilia, eu estou fazendo uma coleção de livros que eu chamei de coleção Monstros Urbanos, Pedófilos, Assassinos e Estupradores. A melhor laia de pessoas que existem, né? É repugnante. Mas é um assunto mas interessante, mas posso né, falar cara? o que é mais repugnante? São as leis brasileiras, tá? Porque as leis beneficiam esses caras. Tanto é que vem o turismo sexual de pedofilia é gigantesco justamente Porque por isso aqui uma também, mulher né, que é agredida pelo marido, o cara pega uma pena muito leve e o feminicídio aumenta. Uma mulher que sofre, né, esses abusos ali domésticos ou sexuais ou violentada, o cara pega o quê? 2, 3 anos de cana. Se pegar, Então, né? Porque Então, a aí- errada sempre sim, é a mulher, por quê? né? Porque o estuprador nunca vai mudar. O que tem que fazer? Castrar o cara. Entendeu? Castrar o cara e já dá um fim logo nele e Então, acabou. não tem saída, cara. Não adianta. Não tem. É imutável. Isso é imutável. Isso não é minha opinião. Isso é comprovado cientificamente. É que você tá falando aí, eu lembro isso é muito psiquiatria. do Maníaco do Parque. Não sei se você vai lembrar dele, sei lá quantas Sim, mulheres ele pegou o Maníaco e do tal. Parque. Eu nem sei se ele tá vivo 99, ainda, cara. 99. Eu tinha acabado de me formei em dezembro de 98. E é um cara que ele conseguia levar as mulheres pro meio do mato, Então, né, cara? a abordagem, ela pode ser uma abordagem mais suave, ela pode ser mais uma abordagem né, na conquista. Você tem vários tipos de estupradores. Não é que eu não vou entrar muito no assunto, porque Sim. vai fugir completamente, mas você tem vários tipos de... E depende como é que funciona esse processo de abordagem, como é que... A gente chama isso de processo de aliciamento. Tá? Não só para os estupradores, mas para os pedófilos também, né? Você teve ali o assassinato agora, né, do Cupertino que foi preso. Isso. Então, ali você está falando de um verdadeiro monstro urbano, tá? Um verdadeiro monstro urbano. Ali você está falando não de um serial killer.
Ali você está falando de um assassino em massa. Porque ele já matou 3 pessoas ao mesmo tempo. No mesmo espaço geográfico. Então, e não na tem mesma o que fazer, localidade. né? Não. A diferença do assassino em massa para o serial killer é que o assassino em massa, geralmente, ele descarrega toda a sua potência assassina numa só ação. Desde que essa ação seja localizada simultaneamente e no mesmo espaço de tempo. O serial killer, você precisa ter um espaço de tempo entre uma morte e outra, não pode ser ao mesmo tempo. Então mata hoje, amanhã, você mata lá, não sei quando. Mas são monstros. No caso desse cara aí, particularmente, você tem também ali um agravante muito sério, que ele matou o namorado da filha e os pais do namorado da filha, mas não matou a filha. Um outro assassino em massa poderia matar a filha. Matar. Ele não matou a filha porque ele tem fantasias primárias inconscientes com a filha. Então, e aí ele vai provavelmente... É um pedófilo. O advogado É um pedófilo vai conseguir não... jogar no... Sim, é um pedófilo não praticante, tá? Mas ele enxergou a perda do seu objeto na família do namorado e do namorado. Então eu vou matar esses caras que vão me tirar o meu desejo. O objeto de desejo Exato, dele. que é a filha. Então daria para falar uma hora sobre isso. Tá, não, nós vamos marcar mais. Agora, então, assim, esse tipo de gente não muda. Por isso que eu te falei isso. Não muda. Estupradores não mudam, assassinos não mudam. Não é a cadeia que vai devolver. Não, a cadeia é uma escola de... Nem teoricamente o cara que não tem nenhuma veja, a mentalidade dessa... criminal, ela é imutável. O cara já nasce para aquilo ali. O cara é criminoso, o cara é mau, o cara é bandido. O cara é ruim, né? É ruim. Falou tudo, o cara é ruim. Não se muda, bandido. Bandido não se muda. E se ele se regenerou, é uma falácia. Ele está tendo uma suspensão criminal da sua atividade. Ele está segurando, para não ser condenado de novo. Mas na primeira oportunidade ele faz. Não existe mutação criminal. Isso não existe. Isso está no código do FBI, para quem quiser inglês, FBI. Isso está no Manual de Psiquiatria Americana. Isso está em todos os grandes estudos de psiquiatria no mundo. Todos os marginais têm alterações cerebrais morfológicas nos seus lóbulos. Todos, sem exceção. Tá bom. 06, você quer perguntar alguma coisa? Depois. Não, já pergunta já, cara. Não. Depois do quê? Na próxima? Tá bom, então. Você vai estudar primeiro? Ó, eu vou encerrar só por causa do horário do programa. Tá bom, fechou. Agradeço. Eu que agradeço, cara, você demais. Ó, parabéns aí pela sua simpatia, sua competência. Não, e hoje eu tô meio caidão ainda, que eu tô meio febril e tal, mas assim, mas foi bom que eu consegui deixar você falar, porque eu falo muito. Tá bom, não, mas... Então, aqui é um conversa, compartilhamento, né? É um bate-papo. Eu não sei mais que você e você não sabe mais que eu. Você tem a sua história, eu tenho a minha. E qualquer outra pessoa que é igual. Mas é isso que eu acho legal também, porque daí a pessoa que tá do outro lado, foi o que você falou, não fica um papo técnico, não é? Olha, eu detesto papo técnico, né? Eu poderia aqui rasgar o verbo no aparelho mental, poderia fazer um monte, mas não é. Não, eu falo pra pessoa comum, né? E isso que eu acho que é um diferencial bacana e top. Obrigado, seu é esse daí, entendeu? Veja, se eu gostasse de área acadêmica, eu seria professor de faculdade, eu não gosto. Não tem nada a ver comigo. Respeito, quem quer, vai ser feliz. É o que nós Mas acabamos o fato de falar. veja, agora, olha, o fato de você ter um mestrado ou um doutorado não vai te dar mais capacidade do que aquele psicólogo que faz consultório. Tá perfeito. Eu lembro de um caso de uma... Eu não posso te dizer o nome dela, que você conhece. Depois eu te falo em off quem foi. Eu atendi uma modelo muito famosa, tá, que chegou no meu consultório. E ela chegou assim numa situação meio emergencial. Isso há muitos anos atrás, mais de 10, 12 anos atrás, alguma coisa assim. Não lembro que ano exatamente foi. E ela falou que ela foi num consultório de uma outra psicóloga, e a psicóloga chegou, não deixou ela falar, olha, porque eu acabei meu mestrado agora, estou entrando no doutorado, quer dizer, a mulher pegou e foi embora, deixou o dinheiro em cima da mesa e se mandou, e veio para mim. Alguém indicou, também não interessa quem foi. Então, assim, o fato de você ter mestrado e doutorado são qualificações a mais intelectuais, legais, mas isso é para você dar aula. Você entendeu? Isso não vai te aumentar a sensibilidade, isso não vai te aumentar percepção, isso não vai te dar outros elementos que tantas profissionais têm por aí. E até mesmo terapeutas fantásticas que não têm a formação em psicologia, perfeito. Mas têm um dom de vida. Sim, tem uma sensibilidade que é muito mais importante. Entendeu? Mas obrigado. Eu acho que é isso. Acho que eu sou um estudante. Acho que eu estudo psicologia todo dia. Devo muito à imprensa brasileira que aqui mesmo você faz a gente pensar e etc e tal. Então acho que a minha carreira foi feita na mídia. Então eu tenho muita
estima profunda por muitos jornalistas, muitos repórteres. Tem o meu... Isso tem o meu- é gratidão, né? o meu Isso carinho. é legal, né, Sim. cara? Isso aí é muito bom. Sim, muito. E o, não, Então, mas John, eu vou, obrigado, eu vou irmão, marcar. obrigado. eu Parabéns vou aí marcar pelo outros- Ocast, né? Ocast, Ocast. 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 Mais um, Legal. mas é um podcast no formato de conversa. Legal. mesmo. Que eu acho que é uma tendência reversível também, né? A galera ainda acha muito que assim que é entrevista, não é, né? Que legal, né? Fica mais informal, Fica mais light. descontraído. Eu tentei fazer uma coisa mais jogada, Isso. sem dar aquelas entrevistas clássicas e tal. Acho Isso. que é Não, e isso. você vê que assim, não tem pergunta pronta e nada, entendeu? A ideia não é a gente ficar brigando. Não, é não. conversar de bom grado. Não. A pessoa que quer saber alguma outra coisa, seu Insta tá lá. E acho que se eu pude transmitir alguma coisa Com aqui pra alguém, certeza. eu saio daqui extremamente feliz. Mas é isso, se uma pessoa Uma só, é afetada, acabou. já tá ótimo, entendeu? Obrigado, É irmão. isso, eu que Tamo agradeço, junto, tá? Bruno. O que Valeu, você precisar. Bruno. Eu Obrigado. esqueci de pegar o presente pra ele, cara. Opa, Mas adoro. você pega lá, eu dou em off. Fica de próximo. Não, já vamos. Mas tá aqui, né? Tá? Então tá bom. Então, Gaguega, assim a gente encerra. Não sei que episódio que é, deve ser o 32º. Se você tiver alguma coisa pra criticar, não me critica, que eu estou debilitado com gripe. Não quero crítica, quero só elogios. Tchau, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.